Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje de artrose em obeso. Existem vários tipos de artrose: artrose em varo, artrose em valgo, artrose com instabilidade ligamentar e tem a artrose que é característica do obeso. Cada tipo de artrose tem a sua peculiaridade e para cada tipo de artrose a gente vai direcionar um tratamento para a gente obter o melhor resultado possível, né? No obeso, a gente sabe que esse grupo, essa população tem maior risco de ter artrose já, né? Porque é uma doença metabólica e além disso eles têm mais risco de necessitar de uma prótese de joelho, uma artroplastia total de joelho. Além disso, os obesos com fraqueza muscular, principalmente do quadríceps, eles vão ter muito mais dor que uma pessoa que não é obesa e que também tem fraqueza muscular. E com base já nesses dados a gente consegue entender aí como é que vai ser o tratamento para o obeso. Então eu sou o Dr. Carlos Vinícius, sou ortopedista, especialista em joelho. Vamos falar um pouquinho hoje sobre artrose no obeso. Vem comigo! Quando a gente vai orientar um obeso num tratamento, a primeira coisa que ele está cansado de ouvir é: você precisa perder peso, né? Mas aí a gente precisa ir mais além disso. Como é que ele vai perder peso? Que tipo de exercício é melhor para o obeso? Será que qualquer exercício vai dar certo para o obeso? Então esse é o tema principal aqui desse vídeo. Já teve um estudo prévio que comparou dois tipos de exercício. Um que só fazia exercício isolado para fortalecer o quadríceps e o outro exercício multiarticular, que eles chamaram de exercício neuromuscular, que era uma categoria de exercício mais funcional, que aí estimula não só o quadríceps, mas também o glúteo, os isquiotibiais, panturrilha, outra musculatura ali em torno do joelho. Só que nesse estudo prévio eles pegaram pacientes obesos e não obesos. O que eles tinham em comum era uma artrose medial com varo. Aí eles podiam ter flambagem, que é o duplo varo, ou não ter o duplo varo. A flambagem, lembrando, ela é quando você pisa e o joelho ele balanceia, dá uma balançadinha. E a flambagem no varo é quando ele balança para fora. A flambagem no valgo ele balança para dentro. E quando o joelho ele é só varo, a gente chama de varo simples. Quando o joelho é varo e flamba para fora, né, ele é um duplo varo. E quando além disso ele vai para trás, ele faz um recurvato, ele hiperestende, a gente chama isso de triplo varo. No caso aí do estudo, tinha pacientes tanto com o varo simples quanto o duplo varo. E era obeso ou não obeso, tá? Então eles somaram tudo junto. E aí compararam esses dois exercícios aí, com isolamento do quadríceps e o outro multiarticular. E aí, o que eles viram? Pacientes com duplo varo, obeso ou não, tiveram melhor resultado para dor e função quando fizeram exercícios do tipo funcional, ou seja, multiarticular. Já os obesos, né, teve uma associação entre a obesidade e exercício isolado para o quadríceps. Mas assim, nesse estudo não daria para concluir que realmente em obeso, com varo, artrose medial, tem melhor resultado para dor e função com exercício isolado para quadríceps, porque o estudo não foi pareado, foi um resultado indireto, né? O desenho do estudo não foi feito para avaliar o obeso um exercício versus o outro. Então eles decidiram fazer um outro estudo, um estudo só com obeso, pareando direitinho, e aí sim eles puderam ver qual é o melhor exercício, né? Ter uma ideia melhor de qual é o exercício mais interessante para melhorar dor e função. Aí sim, nesse estudo eles fizeram o negócio direitinho. Foi um estudo randomizado, controlado, com obesos, com artrose medial e a partir de 50 anos. Mas antes de passar para os resultados, eu vou dar uns dados estatísticos bem interessantes que eles viram. Eles viram que obesos com artrose no joelho, artrose medial no joelho, 80% dos obesos têm dor em outras articulações. Qual que é o primeiro lugar? Coluna. Metade tinha dor na coluna. Segundo lugar, 40%, mão. Terceiro lugar, quadril, pé e a coluna cervical. E em quarto lugar, ombro. Então vejam que a queixa mais comum associada à dor no joelho no obeso com artrose é dor na coluna.
coluna lombar. Outra coisa muito interessante é que 80% dos obesos com artrose medial têm artrose bilateral. Os dois joelhos são acometidos pela artrose. E menos de 2% tinha feito um tratamento não cirúrgico adequado. Menos de 2% tinha feito infiltração no joelho, por exemplo, a viscosuplementação, plasma rico em plaqueta ou outra forma de infiltração no joelho, que é um dado bem interessante. Nesse estudo não tinha Kjellgren-Lawrence 1, que é aquela artrose com suspeita, né, possíveis osteófitos, talvez de uma diminuição no espaço articular, mas o marcante do Kjellgren-Lawrence 1 é possíveis osteófitos. Então eles só incluíram Kjellgren-Lawrence 2, 3 e 4 que é o máximo. E o que eles viram nesse estudo é que a maioria, 60% era Kjellgren-Lawrence 3, depois 20% distribuía entre o Kjellgren-Lawrence 2 e o 4. Então a maioria aí foi o Kjellgren-Lawrence 3, quando a gente considera de 2 a 4. Aí como é que eram os grupos? Eles distribuíram, né, eles parearam os grupos desses obesos aí, né, em dois segmentos. Paciente submetido a fortalecimento isolado do quadríceps e outro, o exercício neuromuscular ou funcional ou multiarticular, que a gente pode chamar. O de fortalecimento do quadríceps envolvia várias formas de fortalecer o quadríceps, tanto com isometria, com extensão máxima, extensão do joelho, né, de 90 graus de flexão até 0 grau, ou de 90 a 30, de 60 a 30, vários níveis de isometria de joelho, de quadríceps, por exemplo, com extensão de 30 graus, de 60 graus. Então eles fizeram alguns exercícios nesse sentido aí. Já os exercícios funcionais, eles tinham como objetivo fortalecer também o quadríceps, mas também a musculatura do quadril, os extensores do quadril, abdutores do quadril, isquiotibiais, alinhar o tronco, ou seja, o core abdominal, também as costas. Então foram exercícios do ponto de vista mais completo, vamos dizer assim. Alguns exemplos do que eles utilizaram: agachamento, aquele na bola que você fica encostado na parede, subir e descer no step, subir, descer para frente, descer para trás, abrir as pernas para frente, flexionando o joelho. Então teve vários tipos de exercício aí, com gradação progressiva de dificuldade. Mesma coisa do quadríceps, teve gradação progressiva de dificuldade, e eles avaliaram os resultados. Primeiro resultado: efeitos adversos do exercício. Se você comparar o exercício de isolamento para o quadríceps no obeso e um exercício funcional para o obeso multiarticular, o que mais teve efeito adverso foi o do quadríceps, de isolamento do quadríceps. Teve 39% versus 23%. E qual foi o efeito adverso mais comum aí nesse caso? Foi o aumento de dor no joelho, né? Teve uma porcentagem de 23% de isolamento de quadríceps versus 15% de dor no joelho no exercício funcional. O segundo efeito adverso mais comum relatado foi dor em outros locais. Eles não discriminaram quais foram esses locais, mas teve aumento de dor, que também foi no grupo, né, surpreendentemente, foi no grupo de isolamento do quadríceps. O exercício funcional tinha tudo para dar errado. Você está estimulando a musculatura do abdômen, da coluna, está instabilizando a coluna. Eles tiveram menos dor. Foi 8% só ao todo, né, de efeitos de dor em outras partes do corpo versus 20% do isolamento de quadríceps. Coluna que podia dar problema não deu, quadril que podia dar problema não deu, tornozelo que também podia dar problema não deu. Então, surpreendentemente, fazer isoladamente no quadríceps deu mais dor, inclusive em outras áreas. E o único efeito adverso que deu mais no grupo do exercício funcional, mas também foi bem pouquinho, foi 2% só, e no de isolamento do quadríceps foi 0%, então praticamente a mesma coisa, né? Mas o único que deu mais foi esse aí, que foi edema. O único que deu mais derrame foi com o exercício funcional. Então, um dos 3 tipos de efeito adverso que pode ter, que é dor no joelho, dor em outros locais
e derrame. O único que deu mais no exercício funcional foi derrame, enquanto que os outros dois foram mais comuns no exercício de isolamento de quadríceps. Isso é muito interessante. E agora o que a gente mais quer saber, né? A melhora da dor e função. Qual dos dois teve a melhora, né? Eles dividiram em resultados primários e secundários. Os resultados primários era justamente avaliar o resultado para a dor e a função do paciente. O que eles viram? Que 30 a 40% dos pacientes no geral melhoraram sim a dor e a função com os dois exercícios. E aí qual que é melhor de melhorar a dor e função? Exercício isolado ou exercício funcional multiarticular? Eles viram que não tem diferença em nenhum dos dois, né? Tanto exercício isolado quanto exercício funcional, eles melhoram igualmente a dor e a função do paciente obeso com artrose medial. Só que sempre tem um porém, né? Quando eles foram avaliar os resultados secundários, teve um achado muito interessante, né? De todas as análises secundárias que foram feitas, teve uma que apresentou diferença entre os dois grupos, que foi a análise da qualidade de vida. Os pacientes que fizeram exercício funcional falaram que tinham uma qualidade de vida melhor do que os pacientes que fizeram somente o exercício isolado para o quadríceps. E aí a gente pensa, né? Poxa, realmente deve ser isso mesmo, porque o exercício funcional ele trabalha muito mais coisa. O paciente se sente muito melhor mesmo. Se você fizer um exercício, uma bateria de exercícios que vai estimular vários grupamentos musculares, depois de uma semana completa, você se sente muito melhor do que fazer só um exercício isolado, né? Muito mais cansativo fazer um exercício mais isolado, né? E é que esse estudo mostra, né? Nos obesos com artrose medial, a qualidade de vida foi melhor com o exercício funcional. Já os outros parâmetros todos foram bem semelhantes. Os outros parâmetros foram os seguintes: dor para andar, quantidade de vezes consegue levantar e sentar numa cadeira, subir e descer escada, a velocidade para andar, a força do quadríceps e dos abdutores do quadril. Então essas foram as análises secundárias, além da qualidade de vida. E nessas análises aí secundárias não teve diferença entre os grupos. Então o que a gente pode concluir aí desse trabalho? Embora em obesos, né, com artrose medial, os resultados para dor e função sejam semelhantes, se você comparar um exercício de isolamento para o quadríceps versus exercício mais funcional, a opção provavelmente é de escolher o exercício funcional. Por quê? Você consegue trabalhar mais músculos no mesmo tempo que você trabalharia só o quadríceps, então você ganha tempo. A qualidade de vida foi melhor, né, como desfecho secundário. E no desfecho primário de efeito adverso teve menos efeito adverso, fazendo um fortalecimento global, né, funcional. Tá? Então, como mensagem e conclusão do estudo prefira exercício funcional, mas você pode fazer exercício não funcional também, ou exercício só isolado para o quadríceps, não tem problema. E aí a gente tem algumas ressalvas para fazer. Por que o paciente normalmente prefere fazer o isolado? Né? O isolado, normalmente ele é feito com o paciente deitado ou sentado, ao passo que o funcional, o pé vai ter que estar apoiado em alguma coisa. Vai ter que fazer em pé ou num leg press, por exemplo, se você quiser fazer um exercício multiarticular, né? E normalmente os pacientes têm medo de colocar peso, porque eles já têm na cabeça deles que o peso está associado à dor, a carga está associada à dor. E aí o que você tem que fazer? Orientar a começar aos poucos, né? Tira um pouquinho a carga e vai colocando aos poucos, progressivamente, igual foi feito no estudo. No estudo você não vai começar agachando, né? Vai até o chão, né? E nem é objetivo agachar até o chão, né? Principalmente nesse caso aí que o paciente já vem com um medo, né? A memória da dor, e já tem uma memória da dor, e com estímulo menor, esse é o problema da memória da dor. Com estímulo menor você produz a mesma intensidade de dor do que você produziria, né, num paciente que não tem essa memória da dor. Então você precisa tirar essa memória aí, e provavelmente você consegue tirar inicialmente com exercício de isolamento para quadríceps, para depois, com uma maior confiança do paciente, que ele tem que ter a confiança também, com menos memória de dor, aí vai introduzindo progressivamente o exercício funcional multiarticular.
Outras estratégias também podem ser adotadas até que o paciente esteja apto ou se sinta apto a fazer um exercício funcional. Um deles é fazer na água, né, fazer hidroterapia. Outro deles é fazer o educativo ou pedagógico, depende de como você chama, que é para corrigir o movimento. E quando a gente vai corrigir o movimento, a gente faz o exercício bem lento, né? A gente usa a técnica do super slow ou faz exercício excêntrico, que aí a carga é menor, faz mais repetições com uma carga menor e o paciente ele fadiga bastante, tem bom resultado, tem menos dor. Então isso aí é para a gente ter ideia, esses estudos servem para a gente ter ideia que dá para fazer as duas coisas, mesclar as duas coisas e adaptar para o nosso paciente. Lembra que cada caso é um caso, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. É isso aí então, pessoal. Vocês curtiram o vídeo? Aperta o like aí, tá? Não esqueçam de compartilhar, seguir as minhas redes sociais que estão aparecendo aí embaixo, mandar direct aí, um inbox se quiser também, mandar suas dúvidas e comentários abaixo no vídeo. Beleza? Até mais, um abraço.